Sou Raimundo Campos Filho, mestrado em Educação, doutorado em Direito Civil, pesquisador na área de inclusão social, mais precisamente é acessibilidade da pessoa com deficiência visual. Sou professor de Direito Civil, concursado através da Universidade Federal do Maranhão, sediada no Nordeste do Brasil. Estou inscrito na 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica de Portugal. Estou escrevendo sobre uma comunicação oral intitulada Direitos Humanos, Dignidade e Ética da Pessoa com Deficiência Visual, cujo eixo temático é 13, Educação em Direitos Humanos, Dignidade e Ética. A pessoa com deficiência, conforme o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE brasileiro, atualmente nós temos 45,6 milhões de pessoas no Brasil serem portadoras de alguma deficiência. Isso corresponde aproximadamente a 25% da população brasileira. Em 2015, nós tivemos o advento, depois de tantas outras normas, nós tivemos um advento que consolidou um pouco todas as normas já existentes, que foi a Lei Brasileira de Inclusão Social. E trouxe, inclusive, a interpretação constitucional de algumas barreiras, que nós vamos ver mais na frente. A seguir, a Constituição, ao longo de sua história, trouxe algumas conquistas, tá? Alguns procedimentos sobre o amparo legal da pessoa com deficiência. Os deficientes, na Constituição Federal, eles só foram incluídos agora na Constituição de 1988. Tá? Apesar de nós termos nossa primeira Constituição, foi em 1824. Aí depois nós tivemos, ainda no período imperial, na independência do Brasil, tivemos a Constituição de 1891, já é republicana. Todas as demais Constituições são republicanas. 1934, 1937, 1946, 1967 e a 1988. Essa de 1988 já está com 100 e tantas emendas constitucionais. Tá? Depois nós tivemos somente a Constituição de 88, que abordou o tema do advento da legislação vigente a respeito da deficiência visual. Tá? Essa temática ela foi incluída devido a algumas questões da dignidade humana, igualdade, tratamento, aos direitos, às obrigações. Vale destacar aos deficientes que os deficientes são assegurados todos os direitos contidos constitucionais, pelo menos na lei. Se é aplicada, não temos dúvida que tem falhas. Tá? A igualdade dos direitos no trabalho, a competência da União para garantir esses direitos, a competência concorrente para garantir os direitos, concurso público, por exemplo, tá? Reserva de cargos, promover a habilitação e reabilitação através de assistência social e garantia dos benefícios com mensalidade de um salário mínimo, quando solicitado, porque cada um tem que solicitar os seus direitos. Garantia de ensino especializado, porque nós só temos o ensino, normas gerais, né? Não tem educacionais, mas o ensino especializado ele é legal, é necessário. O programa de assistência à saúde, garantias através de adaptações, tá?
Esses são o que mais aflige, né, que existe na Constituição Federal. No que tange os direitos humanos versus a legislação, nós podemos destacar os benefícios que a pessoa com deficiência, do direito de deficiência, os direitos humanos instituídos com, a partir da existência da ONU, em 10 de dezembro de 48, também a Declaração dos Direitos Universais, devido à atrocidade de muitas das guerras mundiais, etc. A lei brasileira de inclusão, ela destaca essa o que tinha de discriminação antes, ela passou a dizer o seguinte: toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade, oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Não é tão verdade, mas, por exemplo, você foi destacado algumas coisas tem que concordar que algumas coisas foram adquiridas, alguns benefícios adquiridos. Por exemplo, a deficiência não afeta a sua plenitude de capacidade civil, né? Inclusive para casar, ele pode casar, exercer seus direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, sobre a reprodução, planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização, exercer direitos na convivência familiar e comunitária, exercer direito de guarda, tutela, curatela, adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidade. Tá certo? Então, essas coisas surgiram. Hoje, a sociedade reivindicar para que as leis sejam cumpridas, para que as normas sejam cumpridas. Que a facilidade de existir a lei é uma coisa e cumprir é outra coisa. Então, isso aí é uma guerra, é uma briga, tem muita confusão nisso aí. Nós precisamos ter adequação da norma com a sua prática. Na educação especial, ela é gratuita. Tá? No que tange a educação, há previsão constitucional para a garantia da educação aos deficientes. Né? É dever do Estado a educação para a educação será efetuada mediante garantia de atendimento educacional especializado aos portadores, de forma que constata-se que a educação para pessoa com deficiência está de fato assegurada na existência do dever estatal em garantir a aplicabilidade e o atendimento educacional profissional nessa parcela da população. A interface entre a educação e a inclusão social, que aí que são as barreiras, onde eu vou citar, essas barreiras são barreiras urbanísticas, problema na rua, calçada, rua, né, piso tátil, etc. Nas barreiras arquitetônicas, o próprio piso tátil é um caso lá das barreiras arquitetônicas. As barreiras de transporte dos ônibus, os transportes públicos, é uma realidade, tá? Tem o atendimento, mas não é completo. Tem ônibus que tem o elevador para subir a cadeira, mas no caso do cadeirante, o cego tem mais, tem suas dificuldades, mas ele pelo menos é acompanhado com bengala, etc. Tá? E outras deficiências, né? Eu acho que o mais deprimente é o cadeirante. As barreiras nas comunicações da informação, essa é péssima, é horrível, tá entendendo? Porque a conversa vai longe, principalmente quando ela é errada. As barreiras atitudinais, as tecnológicas, tá? São problemas. Hoje, os deficientes têm a NVDA, o JAWS, o DOSVOX, que são
barreiras tecnológicas, tá? Onde ele acessa o trabalho, estuda, porque o Braille é um pouco lento, tá? E essas barreiras, essas atitudes, essas essas atividades, ferramenta tecnológica, elas são bem mais fluentes. Mas faltam algumas barreiras para ser citada, para ser encaradas, para ser quebradas. Por exemplo, a falta de preparação profissional. Os profissionais não estão preparados para atender o deficiente. Você chega numa sala, não tem. Cadê a tomada para ele colocar o computador dele? Cadê o computador? Né? Tem gente que pode comprar o computador, tem gente que não pode. As barreiras curriculares, as atividades, tem que ter as disciplinas competentes para o deficiente. O ritmo da aula, nós temos que falar tudo na aula. Não pode dizer, ó, clica aqui, clica acolá, escreve isso. O recuo, qual é o recuo de um parágrafo? Ah, é de 1,5 até 2, tá? Mais 2 centímetros. Onde é que está isso? Onde é que é colocado? Tá? Isso é complicado. Tá? Finalmente, nós vamos chegando aqui ao final. Outra barreira, o medo da superproteção, a expectativa limitada. Cabe ressaltar ainda que faltam as barreiras administrativas. Né? Por exemplo, tempo, nós acabamos de citar aí, tempo tem que ser administrado, ele tem que ter uma prorrogação de tempo, as atividades que ele faz tem que ter uma prorrogação de tempo até 50%. O concurso público, ele não pode ter o mesmo tempo que tem as pessoas, ele trabalha sozinho numa sala, com apoio de ledor, com apoio de um diretor de sala, alguma coisa assim. Tá? A falta de equipamento apropriado, nós falamos há pouco, e, finalmente, a dispensa médica. Os laudos médicos são importantíssimos. Tá? É um dever dele, ele tem que ter um laudo médico sempre atualizado. Hoje já temos algumas coisas que são permanentes. O laudo médico, tá? Por exemplo, a Receita Federal, no Código de Imposto de Renda, já é considerado, tá, um laudo permanente. A Receita já tem, a hora que você coloca lá o código dele, já está. Tá bom? Finalmente, meus irmãos, observa-se que, por muitos séculos, a pessoa com deficiência foi discriminada, foi isolada, foi rejeitada. Com o passar do tempo, elas foram conquistando espaço na sociedade. A gente viu todos esses espaços que nós vimos, essas barreiras, foram conquistas. Tá? Aceitação, respeito, inserção da pessoa com deficiência nas instituições, do ensino básico até ao superior, no trabalho público, privado, vem se evoluindo por meio da criação de normas. Entretanto, ainda há diversas barreiras e dificuldades. Muito obrigado.